Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Vamos estar dando início ao estudo de 1 Coríntios, né? No meu entender, a quarta carta de Paulo, a escrita por Paulo, né? A primeira foi Gálatas, a segunda, a 1 Tessalonicenses, a terceira, a 2 Tessalonicenses e agora a quarta carta, 1 Coríntios, uma carta escrita em Éfeso, pelo apóstolo Paulo, endossada pelo seu companheiro Sóstenes. Uma carta de extrema importância para a igreja hoje, porque ela trata de problemas atuais, né? Eu vou citar alguns desses problemas aqui que nós vamos debater ou estudar durante esse ensino, durante esse período que nós estaremos lendo a carta de 1 Coríntios, né? E uma das primeiras coisas que nós percebemos ali em 1 Coríntios, na carta, né, é a divisão da igreja. No primeiro capítulo ao terceiro capítulo fala-se sobre divisão da igreja, sobre divisão que ocorria naquele local. Um segundo ponto é orgulho e arrogância espiritual, que vamos falar no capítulo 4. No capítulo 5 fala-se sobre a promiscuidade sexual. No capítulo 6, litígio entre cristãos, ou seja, os cristãos estavam entrando na justiça uns contra os outros. Casamentos problemáticos, né, no capítulo 7, fala-se também sobre confusão dos papéis masculino e feminino no capítulo 11, também no capítulo 11 fala-se sobre o abuso da ceia, né, no capítulo 12 ao 14, o uso incorreto dos dons espirituais, os dons que Deus derramou sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, no capítulo 15, a negligência aos princípios das bases doutrinárias, né. Para a gente entender um pouco melhor o que Paulo está escrevendo, a gente precisa entender o contexto, a realidade histórica da cidade de Corinto. Corinto é uma cidade portuária, portanto, de extrema importância econômica, né? Dali chegava-se mercadorias e também se despachavam mercadorias. Era uma cidade portuária e ali havia um templo à deusa Afrodite, a deusa do amor, né? Então, o que acontecia? Nesse templo havia aproximadamente 1000 prostitutas que, dentro do ritual ao culto a Afrodite, elas tinham relações sexuais. Então havia muita promiscuidade sexual e isso era devido à religião, era uma cultura daquele local, né? Então Corinto era uma cidade grega, né, portuária, onde havia muita promiscuidade sexual, não havia tantos judeus como em outros locais, assim como em Tessalônica. Acredito que era uma cidade de muito paganismo, né? Porque não tinha só esse templo a deusa Afrodite, tinha outros diversos templos, mas o mais importante era esse templo da deusa do amor, deusa Afrodite, qual tinha prostitutas que, em virtude do culto a essa deusa, se prostituíam, tinham relações sexuais naquele lugar, né? E Paulo, ele começa escrevendo sua carta já no primeiro versículo, como em todas as outras cartas, né? Ele é o remetente, né? Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, né? E o irmão Sóstenes, juntamente com Sóstenes, né? Esse Sóstenes é o Sóstenes de Atos 18, se eu não me engano, 18:17, que ele acaba sendo espancado pela multidão. Ele era o líder da sinagoga ali de Corinto. Então, se vocês lerem ali Atos capítulo 18, vocês vão perceber que fala sobre Sóstenes ali, logo no finalzinho, que ele foi levado pela multidão e acabou sendo espancado, né? E eu acredito que seja esse mesmo Sóstenes que está escrevendo essa carta a Corinto. Lógico, agora em Éfeso, né? Ele escreve, a carta de Corinto é escrita em Éfeso, né? Na terceira viagem missionária de Paulo, no período que ele estava em Éfeso, quase no finalzinho do seu período ali em Éfeso, ele escreve essa carta a Corinto, né? Paulo, ele escreve, como quase em todos os locais que ele passa, ele é contestado, né? É contestado seu apostolado. Então, eu acredito que aqui também em Corinto, o seu apostolado é contestado. Por quê? Porque ali havia divisão, nós vamos perceber isso a partir do versículo 10, mas ali havia divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né, Pedro, e eu sou de Cristo. Então, provavelmente, seu apostolado também estava sendo contestado pelo povo daquele lugar. Então, ele escreve ali já no começo, né, da carta, apóstolo de Cristo por vontade de Deus, né? Então, ele está já ali, já dando
chega para lá nas pessoas que estavam falando de seu ministério, querendo tirar Paulo do ministério, tirar sua posição, desculpa, dentro do cristianismo, né? No segundo versículo, né, como em todas as cartas de Paulo também, é o destinatário. E o que eu acho legal nessa carta, ele escreve assim: a igreja de Deus que está em Corinto, né? Paulo havia recebido ali, a gente vai ver isso no versículo 11, que ele havia recebido um pessoal, uma comitiva da família de Cloé, né? E essas pessoas vão a Paulo reportar aquilo que estava acontecendo em Corinto, né? Tanto que essa carta de 1 Coríntios é uma resposta ou uma direção a todos os problemas que essa comitiva levou até Paulo, né? Eles levaram muitos problemas para Paulo. Paulo, então vamos escrever. Sobre o que falou? Divisão. Então vamos escrever sobre divisão. Tá tendo arrogância, o pessoal tá arrogante. Então vamos escrever sobre arrogância. Tá tendo promiscuidade sexual. Então vamos escrever sobre promiscuidade. O pessoal tá entrando na justiça um contra os outros. Então vamos escrever sobre isso. Então tudo que esse pessoal trouxe para Paulo, Paulo respondeu nessa carta, dando direção à igreja. Tanto que para mim a carta, uma das cartas mais importantes para a igreja ler é a carta de Corinto, de 1 Coríntios, porque ela trata de diversos problemas que são atuais, né? Divisão, casamentos problemáticos, uso incorreto dos dons espirituais, litígio entre os cristãos, né? Promiscuidade. Então é uma carta bem atual e isso dá direção à igreja, né? Então Paulo está dando direção à igreja de Corinto, né? E é bom toda igreja, ou todo pastor, todo líder ler essa carta por isso, né? Porque é uma direção a como lidar com os problemas doutrinários e morais que uma igreja está passando, né? Mas voltando ali, no versículo 2, ele estava falando a igreja de Deus, ele exalta a igreja de Corinto, a igreja de Deus em Corinto. Mas eu tenho a impressão de que ele está está fazendo uma exortação. Por que eu penso que ele está fazendo uma exortação? Porque ele diz assim, olha, no versículo 2, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Eu penso ser uma exortação já no segundo versículo, né? Por quê? Porque a igreja tinha um problema de moral lá, né? Por ser uma região pagã, né? Os gregos, filósofos, né? E toda a sua religião pagã, né? E promiscuidade sexual. Então ele estava falando assim, olha, a igreja, os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, Paulo está querendo trazer à memória aquilo que é o Evangelho de Cristo, aquilo que é a pregação da palavra de Deus mediante a cruz, né? A graça, a salvação mediante a graça através da cruz de Cristo. Então, Paulo está trazendo essa memória. Olha, vocês são chamados para ser santos. O que está acontecendo? Vocês são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, a impressão que eu tenho é que já nesse segundo versículo, Paulo está exortando a igreja, dando uma chamando a atenção da igreja. Vocês são chamados para ser santos, né? No versículo 3, você percebe ali que é uma saudação de Paulo, né? Graça a vós outros, paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, antes mesmo assim da exortação mais clara, mais direta ali a respeito da unidade, que nós vamos perceber a partir do versículo 10, Paulo elogia a postura da igreja, né? Ele elogia, como assim elogia a postura da igreja, né? Ele diz assim que a fé em Cristo ela é confirmada através do testemunho. O testemunho de Cristo é confirmado através dos dons espirituais, né? Paulo está dizendo assim, olha, no versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, né? O que você percebe ali? Que Paulo está feliz porque os dons espirituais, e a palavra dom aqui no versículo 7, significa carisma, e ela é especialmente usada para dons espirituais, aquelas de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, cura, milagre, profecia, dons de língua, dons de interpretação de língua, deixa eu ver, discernimento de espírito, acho que acabei esquecendo um, discernimento de espírito.
Então, essa palavra carisma, usada aqui na carta de 1 Coríntios, o dom que é utilizado aqui, é utilizado especialmente para esses dons espirituais. E Paulo está elogiando, olha, não falta em vocês nenhum dom espiritual. Não falta na igreja de vocês nada disso. Né? Vocês estão... o testemunho de Cristo está sendo confirmado em vocês porque nós vemos esses dons se manifestar na vida de vocês. Né? E o que eu percebo nisso, né? Eu percebo que o dom não tem nada a ver com caráter, né? Porque era uma igreja totalmente promíscua, totalmente com diversos problemas espirituais, diversos problemas morais, diversos problemas doutrinários. E ainda assim, Paulo está dizendo, olha, a palavra tem sido confirmada em vocês, né? Por quê? Porque não falta nenhum dom. Então, eu percebo que o dom não tem nada a ver com caráter, né? Não sei se vocês já perceberam isso, não sei se alguns de vocês já viram, mas muitas vezes a gente recebe uma profecia, recebe algo de Deus, e realmente é de Deus. Não estou aqui julgando que o cara falou era ou não de Deus, mas vamos dizer que era de Deus. O cara ora em línguas, o cara tem dom, cura as pessoas, mas às vezes a pessoa não tem uma vida digna, uma vida santa, irrepreensível, né? Não tem uma vida, não tem uma vida santificada em Jesus Cristo, mas se manifesta os dons nele. É o que acontece em 1 Coríntios. Vocês vão ver que em Corinto, né, que vocês vão ver que os dons se manifestam. No entanto, Paulo fala assim, olha, vocês não são maduros espiritualmente, vocês são só como crianças, vocês ainda não entenderam o propósito mesmo de conhecer a Cristo, né? E é o que acontece hoje também nas igrejas, né? O cara se manifesta em dons, recebe direções espirituais e por receber essas direções espirituais entende que é um homem de Deus e não deixa de ser. No entanto, o seu caráter precisa ser transformado, seu caráter precisa ser moldado em Cristo Jesus, né? Não é somente se manifestar em dons, mas é necessário ter o fruto do Espírito, né? No versículo, continuando aqui então no versículo 7, do versículo 8, não é exatamente uma citação escatológica, né? Mas é uma confirmação que o dia do Senhor ainda não veio, que ainda está por vir. Assim como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 2 Tessalonicenses 1, 2 e 3, né? Na cidade de Tessalônica havia um pessoal que estava falando que o dia do Senhor já havia chegado. Então Paulo está confirmando aqui em 1 Coríntios também que o dia do Senhor não havia chegado, né? Que ainda estava por vir, né? E aqui diz assim, aqui, que eu penso assim que ele vai nos confirmar, né? O Espírito Santo, quando nós recebemos o Evangelho, quando nós recebemos o Espírito Santo, um dos propósitos do Espírito Santo em nós é para que nós sejamos santificados, para que nós sejamos separados, para que nós tenhamos uma vida irrepreensível, digna, para a vinda do Senhor, para o dia da vinda do Senhor, para o dia da volta de Cristo, nós sermos encontrados dessa forma e recebemos salvação, né? Um dos propósitos da salvação e do Espírito Santo em nós é isso. A confirmação de Cristo em nós é essa vida transformada, né? Mais do que se mover em dons, precisamos ter fruto. Mais do que falar em línguas, precisamos ter uma vida transformada. Ter testemunho de vida, né? Eu entendo dessa forma, né? E no versículo 9, é praticamente a mesma citação de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, 24, né? Aqui ele diz assim, fiel é Deus pelo qual foste chamados, né? E no 1 Tessalonicenses 5, 24 ele diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Né? O que se percebe é que Paulo era coerente em suas cartas. Aquilo que ele escrevia a uma igreja, ele reportava a outra igreja talvez com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido, né? Então, Paulo ele tinha esse conhecimento das Escrituras, né? E ele reportava ou escrevia a todas as igrejas na mesma direção, não havia mudança. Aqui, fiel é Deus, o outro, não, Deus não é tão fiel assim, não. Ele sempre coloca a mesma coisa, ele sempre caminha para a mesma direção. Paulo é muito inteligente, muito sábio, e ele vai escrevendo da mesma forma, escreve para um, ele escreve para outro também. No versículo 10, a partir desse versículo 10, aí sim começa a exortação propriamente dita, né? A primeira exortação aqui dessa carta de 1 Coríntios é uma exortação à unidade, né? Um estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo.
E aqui eu quero trazer uma ministração, assim, uma aplicação que uma vez eu vi, acho que é Augusto Nicodemos ministrando, ele cita um outro cara, eu não lembro se ele cita ou não, mas eu acho que ele cita um outro cara. Ele diz assim que entre esses 4 grupos, provavelmente haveria mais, né, entre eles, mas entre esses 4 grupos o pior era aquele que se dizia ser de Cristo. Por quê? Porque ele dizia que esse pessoal, eles não respeitavam os líderes religiosos, não respeitavam os líderes espirituais. Por quê? Porque, não, eu sou de Cristo, esse cara não sabe de nada. Aí o cara às vezes tem um sonho, tem uma visão, tem um negócio e quer ser guiado por isso, indo contra a liderança espiritual da igreja, da congregação, né? Por isso que ele diz assim, que esses eram os piores, porque eles se reportavam somente a Cristo. Não, Cristo é que me direciona, pastor nenhum me direciona, pastor nenhum me dá direção alguma, quem me direciona é Cristo. E acaba sendo rebelde dentro da congregação, acaba se rebelando contra os líderes espirituais dentro da congregação. Não estou dizendo que se você que tudo que você faz contra o seu líder esteja incorreto, mas se você percebe isso dentro da sua igreja, não tem o porquê você ficar ali, né? Então procure uma igreja para você congregar que irá te ajudar, que irá te guiar, que você irá concordar, que você percebe a presença do Espírito Santo ali, a palavra sendo pregada de forma correta, né? E dentro desse versículo da exortação à unidade, eu quero trazer mais uma aplicação, né? Essa divisão de falar assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu percebo também que é uma divisão entre as igrejas dessa forma, né? Não dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou do pastor fulano, eu sou do pastor ciclano, não. Mas às vezes, assim, também acontece isso, mas também às vezes minha igreja é melhor, minha igreja, o louvor é mais bonito, na minha igreja o ministério infantil é mais cuidadoso, na minha igreja o pastor prega melhor, na igreja o pessoal é de oração, sabe? Esse tipo de competição, esse tipo de divisão que fica trazendo, quem tem mais discípulo, que igreja é maior, que igreja é menor, sabe? Então, isso também traz divisão ao corpo, isso também é divisão, isso também é colocar, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de... Cefas é Pedro, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Então eu vejo nisso também, né, essa divisão. E a unidade que Paulo fala nesta carta é uma homogeneidade tamanha que ele diz assim que nós temos que ter os mesmos pensamentos, tomar as mesmas decisões, veja, caminhar para a mesma direção. Ou seja, um só é o Espírito, né? E ele distribui os seus dons conforme ele quer, mas a direção é do Espírito Santo. Então ele está dizendo que vocês têm que ter a mesma direção, vocês têm que ter o mesmo pensamento. Essa é a ideia de unidade de Paulo, né? Era para termos a mesma direção, o mesmo pensamento, seguir para o mesmo caminho, né? Outra coisa que nós aprendemos aqui, que dá para se aplicar, é que Paulo não tinha rabo preso com ninguém, não tinha papas na língua, né? Porque ele fala assim, uns da família de Cloé veio aqui e falou que está acontecendo isso daí entre vocês. Ou seja, vocês estão vindo aqui falar do que está acontecendo na igreja, então eu vou citar o nome de vocês, né? Para que eles saibam que vocês estão percebendo isso. Então Paulo, ele não fica assim, não vou falar para não dar problema para vocês. Não, Paulo não tinha esse problema. Ele fala, não, foram eles que falaram. Eles falaram que está acontecendo isso, e isso é errado, eles estão certos, vocês não podem fazer isso, né? Até penso assim que nos dias de hoje Paulo seria crucificado por isso. Não, você não pode fazer isso, você não pode falar quem que te falou isso, você tem que confrontar o pecado, mas não fala quem que que denunciou, né? Mas Paulo não tinha esse problema e ele vai e toma essa decisão e fala, não, foi a família de Cloé, né, ou essa comitiva que veio aqui, falou que estava acontecendo isso entre vocês. E uma terceira aplicação, né, eu acho que já até falei um pouco sobre ela nesse vídeo, eu já ouvi falar assim, olha, eu não aceito fulano como pastor, eu não respeito o pastor, eu não aceito o Beltrano que seja pastor ou pastora, ou enfim, não aceita. Aí eu fico com uma coisa na cabeça, então por que permanece na igreja? Procura uma igreja da qual você vai se sentir parte. Procura uma igreja que você vai respeitar. Enquanto você estiver numa igreja que você não respeita o pastor ou que não concorda com o pastor, você vai estar em rebelião. Né? Não estou dizendo que o pastor está certo, não estou dizendo que o seu líder espiritual está certo, mas se você está percebendo que existe erro, que existe problemas, o porquê permanecer? É porque Deus não me deu uma direção. Deus te deu um cérebro.
Então basta usá-lo. Se você está percebendo que existem erros muito graves dentro da igreja, por que permanece na igreja? Procura uma outra igreja, existe N igrejas. O nosso problema é o orgulho. Eu acho que eu percebo muito mais isso. O nosso problema como cristão é o orgulho. Aqui eu sirvo, aqui eu faço, aqui talvez em outro lugar eu não vou ter essa oportunidade. Meu querido, se você foi chamado por Deus, em qualquer lugar do mundo, você vai ter o seu espaço para explanar o Evangelho de Cristo, para falar do amor de Cristo. E outra coisa, não é necessário você estar num púlpito ou ser líder de alguma coisa para falar de Cristo, né? A gente percebe isso em Paulo, né? Paulo, ele por pelo menos 17 anos saiu pregando o Evangelho sem o reconhecimento dos apóstolos, né? Então, às vezes a gente necessita desse reconhecimento e que não é necessário, nós precisamos ser reconhecidos por Cristo, né? E que Ele nos chamou para pregar o Evangelho. Amém? Essas são umas 3 explicações que eu queria trazer dentro dessa passagem a respeito da unidade. No versículo 14, no versículo 14 ao 17, Paulo ele agradece a Deus por não ter batizado ninguém ali, né? É até esquisito, Paulo fala assim, graças a Deus eu não batizei ninguém, a não ser 2 pessoas ali, né? Ele diz assim, não batizei, exceto Crispo e Gaio e a família de Estéfanas, né? Quando Paulo diz isso, ele não está ali menosprezando ninguém ou invalidando, né, o batismo. Ele não está ali invalidando a importância do batismo, né? Mas ele está falando assim, graças a Deus eu não batizei ninguém, porque é perigoso algum de vocês ainda falar assim, olha, Paulo me batizou no nome dele, em nome do Paulo de Tarso é que eu fui batizado. Então Paulo está agradecendo a Deus por ele não ter feito isso em virtude da divisão que acontecia lá, em virtude dos problemas. Ele fala assim, graças a Deus eu não batizei ninguém. E depois, mais para frente, no versículo 17, ele diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, né? Novamente, Paulo não está invalidando a importância do batismo, ele não está menosprezando o batismo, mas ele está dando ênfase ao chamado de Deus na vida dele. Olha, Deus não me chamou para batizar as pessoas, Deus me chamou para pregar o Evangelho. E ele diz assim, não com palavra de sabedoria humana, né? Não com conhecimento humano, ou seja, não é com a minha eloquência, não é com o meu poder de convencimento, de persuasão. Deus não me chamou a pregar o Evangelho dessa forma. É necessário pregar o Evangelho, sim, com eloquência, com conhecimento, né? Tudo isso é importante, mas é necessário ter fogo em nossos sermões. É necessário ter o poder de Deus, né? É necessário explanar a cruz de Cristo e tudo que ela representa. É necessário ter um clamor em nossos sermões. É isso que Paulo está dizendo. Ele não foi chamado ali para pregar o Evangelho com sabedoria de palavra. Ele foi chamado para pregar o Evangelho em poder, né? E aí, a partir do versículo 18, ele vai falando sobre o poder, que a palavra de Deus é poder para aqueles que creem, né? Talvez o versículo 18, seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e talvez um dos mais conhecidos de 1 Coríntios, né? Que diz assim, certamente a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, né? E é dessa forma que ele quer pregar o Evangelho, como sendo loucura para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam em Cristo, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. E certamente eu vejo que é loucura, né? Pensa comigo, nós falamos de um homem chamado Jesus, que também é Deus, um homem que é homem, 100% Deus, algo incabível, né? E que a gente não consegue entender humanamente falando. E esse homem viveu há 2000 anos atrás, e porque ele morreu, nós agora somos salvos. Nós agora somos limpos dos nossos pecados. Por causa da morte desse homem há 2000 anos atrás, nós somos limpos desses pecados, dos nossos pecados, e hoje nós temos acesso a Deus. Ou seja, Ele nos preparou um caminho a Deus. Olha que loucura, né? Loucura pensar que um homem, que também é Deus, que viveu há 2000 anos atrás, que morreu numa cruz, Ele influencia a nossa vida hoje. É loucura, né?
é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, isso é um poder de Deus magnífico. É a soberania de Deus. Nós percebemos isso, né, na vida de Cristo. No versículo 19, é uma citação de Isaías 29:14, né? O que mostra, mais uma vez, o conhecimento de Paulo, né? Paulo escrevia, mas ele tinha conhecimento para escrever, ele estudava, ele era um homem estudado. Então, há uma necessidade, se queremos ensinar, se queremos pregar, há uma necessidade de conhecermos a palavra de Deus. E do versículo 20 ao 23, com perguntas retóricas ali, Paulo ele mostra a grandeza, a soberania de Deus. Pois assim, o homem, o ser humano, ele não consegue explicar Deus, né? Os filósofos gregos, os donos do saber ali, né? Ele usa ali o sábio, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor, né? O sábio, ele era o filósofo, o orador, o mestre. O escriba era aquele que conhecia a lei mosaica, a lei de Moisés, era versado na lei mosaica, nas Sagradas Escrituras, era um intérprete, era também um professor. O inquiridor era um sofista, um sábio, né? Um professor de matemática, de música, de política, né? E entre outros conhecimentos, esse era o inquiridor, esse era o sofista, né? E Paulo, quando ele faz essa pergunta retórica, ele de certa forma ele desdenha desse conhecimento dos gregos, da vã filosofia grega, né? E não há como compreender Deus, não há como você entender Deus em sua totalidade. E aí ele diz assim que nós cremos na loucura da pregação. É dessa forma que nós cremos. É poder de Deus. Quando nós ouvimos a pregação, é poder de Deus. E nós cremos nessa loucura, porque é loucura. Não é fácil de você assimilar isso. Não é fácil de você não entender, mas aceitar isso, né? Porque o amor de Deus não precisamos entender, nós precisamos aceitar esse amor, né? E aceitar a cruz de Cristo, aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então, Paulo, ele diz que ele desdenha desse conhecimento, né? E ali no 22, no 23, ele diz assim que os judeus pedem sinais. E Cristo crucificado é escândalo, né? E eu quis fazer uma pesquisa ali e entender um pouco mais por que judeus pediam sinais e por que Cristo não era sinal do Messias, né? E por que Cristo era escândalo? Por quê? Porque o entendimento dos judeus é que o Messias ele seria um rei, ele seria um conquistador, ele governaria Israel, ele restauraria o trono de Davi e não seria crucificado numa cruz. Então é escândalo acreditar que Cristo, né, que morreu numa cruz, maldito, né, ele fosse o rei de Israel, ele fosse o restaurador de Israel, né? E você percebe isso quando você lê aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? No livro de Lucas, no capítulo 24, 21, você vai ler, 24, 21, pode ler lá. A ideia de quando Jesus morre, ele diz assim, ora, já faz 3 dias, né? E ainda não tivemos notícia. Achávamos que ele restauraria Israel, ele que traria Israel de novo como nação, né? Ou seja, mesmo os discípulos de Cristo acreditavam que Cristo não vinha para formar um reino espiritual, um reino celestial, mas sim restauraria Israel, aquele povo judeu. Eles entendiam que Cristo era o governador, o rei da época mesmo, naturalmente, literalmente, né? E não um reino espiritual. Então, para eles, Cristo não era sinal e era escândalo. Como esse cara? Como é que ele pode morrer numa cruz? Se ele é filho de Deus, como é que ele pode morrer numa cruz, né? E morrer como um criminoso, né? E ainda diz ali no 22 que para os judeus, para os gregos, os gregos buscam sinais, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. O Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Por que é loucura para os gregos, né? Primeira coisa, os gregos não acreditavam na ressurreição corporal. Segunda coisa, Cristo era um carpinteiro, filho de um carpinteiro, né? Não tinha o conhecimento necessário para liderar, né? Andava com os pescadores,
o povo que seguia ele talvez era iletrado, né? Em sua maioria provavelmente não tinha um conhecimento vasto de filosofia, de conhecimentos gerais, de história, de matemática, né, de música. Talvez fosse um povo simples, né? E para o grego era inconcebível entender que ele era o filho de Deus, né? Por quê? Porque a ideia de Deus para os gregos era a ideia de Deus mitológicos, Deus soberanos, Deus que se iram, né, assim como o nosso Deus também, mas aquele Deus imponente, né? Então, como Jesus seria Deus? Então é loucura pensar que Cristo era filho de Deus se ele morreu numa cruz, né? Como é que pode um homem iletrado ser o filho de Deus? Né? Então, por isso a Bíblia diz isso, né? Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Né? No 24 e no 25, ele diz assim, ó, mas a todos que creram, sejam judeus, sejam gregos, aí eu penso aqui, sejam pobres, ricos, iletrados ou mestres, a todos esses Cristo é poder de Deus. A cruz, o Evangelho de Cristo é poder de Deus, não interessa se você sabe ou se você não sabe. Se você recebeu a pregação, essa loucura que é a pregação, Cristo é poder. Cristo é poder de Deus. A cruz de Cristo é poder de Deus. O Evangelho de Cristo é poder de Deus. Né? E não interessa se você sabe ou não sabe. Se você tem faculdade ou se você estudou, nunca estudou. Se você sabe ler ou se você não sabe ler. Não importa. Se você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus é poder, né? Do versículo 26, nós já estamos encerrando, do versículo 26 ao 29, eu sempre vejo assim, as pessoas usando esses versículos como uma forma de incentivo àqueles que talvez tenham pouco estudo, aqueles que não tenham um conhecimento tão avantajado assim, aqueles que são mais simples, né? E usam esses versículos ali para incentivá-los, né? Olha, irmãos, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu os humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu percebo assim que as pessoas usam esses versículos para incentivar, para mostrar, olha, você tem valor em Deus, você tem um valor para Cristo, você é um homem que pode ser usado por Deus, e realmente dá para se usar esses versículos dessa forma, pensando que Deus nos escolhe, mesmo nós sendo simples, nós homens sendo simples ou iletrados ou com pouco conhecimento. Deus pode nos usar, porque ele quer usar esses que não são para reduzir a nada aquelas que acham que são, né? Então sim, mas eu também tenho um entendimento de que Paulo estava exortando a humildade aqui, né? Paulo estava levando aquele pessoal de Corinto a uma simplicidade, quebrando a arrogância, que nós vamos ver melhor no capítulo 4 dessa carta de 1 Coríntios, né? Eu tenho essa impressão de que Paulo está falando isso, falando assim, ó, gente, vocês nunca foram nada, vocês não são nada. Cristo, Deus escolheu vocês porque vocês nunca foram nada, vocês não merecem, vocês não são merecedores disso, mas Cristo, Deus escolheu vocês, vocês acreditaram em Cristo, porque Deus vai mostrar que esse conhecimento que eles têm não vale nada, que para mostrar que o homem não tem conhecimento de absolutamente nada, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, por isso que ele escolheu vocês. Né? Então a impressão que eu tenho é que ele diz assim, olha, irmão, reparais, pois, na vossa vocação, isso no versículo 26, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Olha, vocês se lembram disso? Vocês se lembram da raiz de vocês? Vocês se lembram de onde vocês vieram? Né? Vocês não são inteligentes, vocês não são nobres, vocês não são sábios, né? Por quê? Porque o Senhor quer usar vocês para mostrar a esses supostos sábios, a esses filósofos, que Ele é soberano e que até mesmo vocês que não sabem nada
podem ser usados por Deus, e Deus pode derramar sabedoria sobre vocês. Tanto que ele diz assim no versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E no 31, diz assim, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a impressão que eu tenho, né, é que Paulo, por saber da arrogância, da soberba do pessoal ali de Corinto, ele fala assim, gente, vocês não são nada. Lembre-se que se você fosse gloriar, glorie-se que Deus te escolheu, que Ele foi quem te deu sabedoria. Não é você, mas é Cristo em vós. Né? Se você quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Né? Então eu tenho a impressão de que Paulo está exortando ali a uma humildade, a uma simplicidade. Talvez havia arrogância, eles, olha, agora nós somos os sábios do momento, agora nós pregamos o evangelho, agora nós somos importantes também. Nossa, agora eu sou um pastor, agora eu sou um líder, agora eu sou um apóstolo, agora eu sou um profeta, agora eu sou o líder do ministério. Não, meu querido, foi Deus que te escolheu, no entanto, em você não há nada demais, né? Você não é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, Deus escolheu você porque você não sabe nada para envergonhar aqueles que acham que sabe. Então se põe no seu lugar. É a impressão que eu tenho que Paulo está dizendo isso, principalmente quando lemos o versículo 29 e o versículo 31. E para encerrar aqui eu vou falar sobre o versículo 30, talvez ali mais um versículo para defender a eleição, o calvinismo. E diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. A versão Almeida Revista Atualizada diz assim, da parte de Deus. E a versão NVT, a nova versão transformadora, ela é muito mais clara. Ela diz assim, olha, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Ou seja, até mesmo para nós escolhermos, decidimos por Cristo, a iniciativa vem de Deus. Por isso que ele diz assim, olha, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por quê? Porque foi Deus que tomou a iniciativa, não foi você, Tem uma outra passagem que diz assim, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. Então, a iniciativa vem de Deus, não é nossa, nós não temos poder para isso, Nós não temos condições de escolher Cristo, Ele nos escolhe primeiro, Então, aí fica mais um versículo para aqueles que defendem a eleição, Amém, meus queridos? Esse é o estudo de 1 Coríntios, o capítulo 1. Espero que vocês tenham entendido. Talvez essa carta seja uma carta mais pesada em termos doutrinários, como eu já disse. Talvez sejam uns vídeos um pouco mais longos porque a carta é bem comprida. Mas vamos seguir em frente nesse estudo. Eu creio que isso tem sido de grande valia, não só para vocês, mas para mim também. E nós podemos aumentar nosso conhecimento através desses estudos. Como eu disse, é um estudo básico, não tem nada mais aprofundado, no entanto, nos leva a entender melhor a Bíblia. Amém? Deus abençoe vocês.